É uma bênção maravilhosa estar com os irmãos e no nosso coração desejamos Deus abençoando a tua vida, porque Deus te ama mais do que você imagina. Opa. O amor de Deus excede o nosso entendimento. É uma coisa assim que vai além do que nós podemos imaginar. E quando encontramos Jesus na nossa vida, nós tivemos um encontro com o amor de Cristo. E esse amor é transformador. Esse amor faz a diferença. E nós estamos lembrando dos 500 anos da Igreja Menonita, 1525, o primeiro batismo de adultos, baseados na sua fé, na sua entrega, na sua dedicação a Jesus, aquelas pessoas que encontraram o amor de Cristo. E a partir dali, esse movimento cresceu e se espalhou em muitos outros movimentos e até hoje, né, espalhado pelo mundo inteiro. A Igreja Menonita não é uma igreja institucional, então a nossa instituição não cresceu tanto, mas a influência sim, se espalhou por todo lado e é a obra do reino de Deus, né? Não trabalhamos para uma instituição humana, trabalhamos para o reino de Deus e o rei é Jesus. Então, é para a honra e glória dele e ele vê como essa obra está frutificando em todos os lugares do mundo. Ontem nós vimos a questão da reflexão sobre a história. Nós temos que ter uma boa imagem da história, boa narrativa da história, coerente. Hoje de manhã vimos um pouco da realidade do mundo de hoje. E agora vamos fazer uma pequena reflexão e visualizar o futuro, conhecendo a história, conhecendo o presente, podemos enxergar um pouco como as coisas poderão seguir. Será que é possível nesse mundo tão confuso, tão estranho, onde as coisas estão balançando? Não sabemos para onde vai, mas quem tem Jesus, ele tem uma segurança, tem um fundamento, e esse fundamento é sólido. Jesus disse no final do Sermão do Monte, se alguém ouvir essas palavras e vivê-las, não é? Construiu a sua casa sobre a rocha. Vão vir as tempestades, os ventos e a casa vai ficar. Quem ouve minhas palavras, mas não as pratica, construiu a casa sobre a areia, veio a tempestade, as chuvas. Então, o fundamento, gente, é Cristo. E nós temos que seguir ao nosso amado e querido Senhor Jesus. E hoje vamos meditar um pouco sobre a questão da renovação espiritual que a igreja precisa. Nosso querido pastor João Fernando falou ontem, nós estávamos no café comentando e justo mencionou livro de Apocalipse, capítulo 2, né? E gostaria de mencionar a igreja de Éfeso. Apocalipse, capítulo 2. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio das 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, que não podes suportar os maus, que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, tens perseverança e por causa do meu nome sofreste e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti,
Removerei do seu lugar o teu candeeiro, e não, se não te arrependeres. Tens, porém, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Nós temos aqui essa igreja que tem qualidades, tem uma visão boa, né? Estrutura boa, mas tem um problema. Falta algo. Está faltando amor. E renovação espiritual é a renovação do amor. Como é que nós podemos renovar o amor? Porque o amor faz as coisas acontecerem. O versículo mais conhecido que nós temos, né, que é João 3,16, como é que ele começa? Por quê? Não pereça, vida eterna. Porque Deus amou. Por isso que aconteceu tudo. Por isso que as coisas acontecem. Por isso que veio Jesus. É por isso que nós podemos crer. É por isso que nós podemos ter vida. Porque Deus amou. Então, temos que voltar à raiz de que Deus faz tudo acontecer. O amor faz acontecer coisas que a gente não imagina. A igreja menonita é uma dessas igrejas que a gente não entende como é que ela se espalhou lá na antiguidade, né? Lá em 1500, porque não tinha uma liderança espalhando, dando diretrizes, era o movimento de pessoas que encontraram o amor de Cristo. E nós somos frutos desse movimento de amor a Jesus, de amor um ao outro. Não sei se nós temos aquela imagem do Dirk Willems. Podemos talvez começar com a história de um. Isso. Esse homem que está em pé, estendendo a mão, ele era um pastor menonita. Isso é mais ou menos 1550, 1560. Acontece numa cidade da Holanda. Então, naquele tempo, ser pastor era um negócio perigoso. Você podia ser preso pelo fato de ser pastor. Então, hoje em dia, se acontecesse isso, quantos iriam ficar, né? E você sabe o que acontecia quando o pastor ia preso? Quem que ficava no lugar dele? Muitas vezes era a esposa. Às vezes haviam outros ali que assumiam, né? Em vários casos a esposa assumia. Não havia outros, né? As igrejas eram em casas, eram... Esse pastor foi preso. E eles colocaram ele num castelo, numa torre, e era uma prisão um pouco improvisada, e a comida daquela prisão era meio fraquinha, e depois de algumas semanas ele emagreceu. E aí ele viu que ele conseguia passar pela grade para fora da torre. Ele disse, opa, por que não? Né? Por que não fugir? Não é proibido fugir? Não fiz nada, não cometi nenhum crime. Ele conseguiu lençóis, amarrou, fez uma corda e, num determinado momento, ele viu que o fosso em volta daquele castelo tinha sido congelado. E ele disse, opa, agora eu vou conseguir atravessar e fugir. Então ele desce pela corda, consegue atravessar o fosso, mas tem um soldado perseguindo ele. E o soldado vai prendê-lo, né? Quer prendê-lo. Você está fugindo, esteja preso. O soldado vai atrás, o soldado cai no gelo, porque o Dirk Willems tinha emagrecido bastante, estava levinho,
E o soldado, com alguns artefatos de ferro, sei lá, que ele tinha, né? Ele afunda. E água congelada, se você ficar ali 5 minutos ou mais, você já corre o risco de hipotermia e de morrer. E aí, o Dirk Willems atravessa o fosso e daí o soldado que o persegue pede socorro. E agora? O que eu faço como cristão? O que Jesus faria nesse momento? Não é? Deixa o soldado morrer, né? Deixa eu ter o direito de fugir. Mas o Dirk Willems volta e resgata o soldado que o persegue. E aí nós vemos outros soldados ali olhando. Isso é um desenho que foi feito mais tarde, mas, né, para ilustrar que o soldado que ele estava salvando, agora ele ficou na obrigação de prendê-lo de volta. E o Dirk Willems foi preso novamente e ele mais tarde foi executado. Então, essa história ficou muito marcada porque ele agiu assim, não é? Porque ele resgatou o seu perseguidor. Isso tem tudo a ver com o que a gente lê no Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. E lá fala que nós temos que amar a quem, assim, que não são pessoas muito agradáveis para serem amadas. Os inimigos. Esse negócio de amar o inimigo, isso é uma coisa de Jesus. Isso não é uma coisa assim que você vai encontrar em alguém, de um ser humano normal, né? O inimigo. Isso é coisa de Jesus. Amar o inimigo. E ele diz, e o que moveu esse homem a salvar o soldado? Eu tenho que amar o meu inimigo. Claro, os transtornos que ele sofreu depois, ele não esperava, mas circunstâncias que nos levam a amar o inimigo. Quando nós amamos o inimigo, não quer dizer que nós temos que concordar com ele. Perdoar aqueles que nos perseguem não quer dizer que nós concordamos com eles. Perdoar significa que eu não vou me vingar, que eu não vou prejudicá-lo, que eu não vou agir contra ele, né? Temos que abençoar aqueles que nos maldizem e orar pelos que nos perseguem, estender a mão, como o Dirk Willems fez. E a gente fica surpreso, e essa história, ela se espalhou até no mundo secular desse acontecimento, amar o inimigo. Então nós vemos Jesus na cruz, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Nós vemos Estevão, né, intercedendo por aqueles que o apedrejam. Então, o perdão é algo assim difícil de entender. Principalmente no mundo de hoje, que cada vez mais é um mundo agressivo, é um mundo do poder, é um mundo de se implantar, é um mundo de pisar, é um mundo de fazer sucesso, é um mundo de, né, cumprir com a minha agenda vitoriosa, não importa se eu piso em alguém. Infelizmente, vivemos no mundo, no dia a dia assim, né? Cada vez mais intolerante, cada vez mais agressivo, pessoas às vezes assim, uma agressividade que a gente não sabe de onde que vem isso, né? E agora como é que nós agimos? O amor transforma. Voltemos ao primeiro amor. Precisamos ser cheios do amor. Como é que nós podemos ser cheios do amor? E tem um versículo muito fácil de achar, Romanos 5,5. Se você achar no teu evangelho, Romanos 5,5. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus está derramado em nossos corações
pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor vem pelo Espírito Santo. É algo que vai além de nós mesmos. Agora, o Espírito Santo precisa ter lugar dentro de nós. Fazer lugar para o Espírito Santo. Então, como é que a gente faz isso, né? Dá lugar para o Espírito Santo. Precisamos ser quebrantados. Lá no Salmo 139, nosso querido Davi diz: sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum pensamento maligno e mostra-me, Senhor, que eu preciso. Me ajude, Senhor, a ser transformado. Deus se aproxima daqueles que têm um espírito quebrantado, um quebrantamento interior, um vaso quebrado, que Deus vai ajuntando, como o profeta Jeremias viu lá, Deus dizendo para ele: assim como o oleiro quebrou o vaso e fez de novo, assim eu quero fazer com vocês. Para ser cheio do Espírito Santo, precisam ser quebrantados e um vaso que não tem vazamento, um vaso novo, um vaso limpo, um vaso que tem lugar. Nós precisamos ser transformados. Senhor, transforma-me lá pela renovação da nossa mente. Ser transformado. E depois nós pedimos para Deus que Ele nos encha e que Ele nos use, né? Esses 5 passos de ser sondado, quebrantado, transformado, cheio e estar a serviço do Senhor. Esse processo que nós constantemente precisamos passar. Então, os sofrimentos que vêm na vida de um cristão fazem parte do processo do quebrantamento, do sondar, do ser feito novo, né? Isso é um processo de Deus na nossa vida. E Deus te ama mais do que você pensa, por isso Deus não te abandona. Às vezes parece que Deus está longe, mas Deus se inclina quando o povo clama por socorro, né? Deus se inclinou e ouviu o meu clamor. Então, se Deus se inclina, Ele se aproxima, né? Quando aqui em Apocalipse fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Então, para bater na porta, precisa estar pertinho, né? Você não pode bater a porta assim, 1 quilômetro de distância. Bate na porta pertinho. Então, se Jesus bate na porta do teu coração, Ele está pertinho. Então, ser cheio do Espírito Santo não é nenhuma situação estranha, né, que as igrejas de um certo setor contemporâneo, as pessoas ficam todas fora de si. O Espírito Santo justamente faz o contrário, deixa as pessoas muito mais sábias e equilibradas e fortes e perseverantes. Então, o Espírito Santo age em nós. Nós temos aí um versículo muito conhecido, né, em Efésios 5:18, já que nós estamos falando de Efésios, né? Lá é um versículo muito conhecido. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aqui o enchei-vos do Espírito é um verbo que leva a que nós tomemos iniciativa para buscar sermos cheios do Espírito. Eu preciso querer. Deus, enche-me do teu Santo Espírito. Porque nós vimos ali em Romanos 5:5 que quem coloca o amor em nós é o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é o amor de Cristo que vem nos capacitar cada dia. Precisamos cuidar constantemente do nosso ser. E veja o que acontece depois que somos cheios do Espírito. No 19,
falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor em vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo fala de ser cheio do Espírito Santo e imediatamente ele analisa que a ação do Espírito Santo é sobre a nossa fala, cantando, louvando a Deus, glorificando a Deus e depois agradecendo. Então, isso é um tipo de dom de línguas, né? Nós achamos que dom de línguas é só uma coisa assim, línguas que a gente não entende, né? Coisa sobrenatural. Mas isso daqui é o dom de línguas do Espírito Santo. É o dom da transformação do que nós falamos. De repente nós estamos falando para abençoar, nós estamos falando para amaldiçoar. Não estamos mais xingando, nós estamos amando. O Espírito Santo age no nosso cérebro e na nossa alma, transformando o nosso falar. Tem pessoas que provavelmente no lugar de trabalho percebem pelas tuas palavras que você tem um linguajar diferente. Você não usa palavras assim, de baixo nível, não é? Não sei se alguém já percebeu isso. Mas o Espírito Santo age sobre o falar. E o falar é uma maneira de nós amarmos. A maneira como nós amamos tem muito a ver com fala. Porque a língua é perigosíssima, né? Machucar pessoas, ferir pessoas. Ela pode destruir vidas. A língua é poderosa, como diz Tiago. É o leme de um grande navio. Se você não controla ele, o navio é o poder que existe. E Deus transforma a nossa língua, o nosso linguajar, a nossa fala. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então nós vemos aqui que o Espírito Santo age de uma maneira em que nós começamos a conviver de uma forma respeituosa, de uma forma onde nós nos tratamos com dignidade. Não existe mais a ideia de exercer poder, domínio e tratar o outro como inferior a mim. Mas sujeitando-nos uns aos outros significa andar no Espírito, onde nós tratamos uns aos outros com dignidade. E o amor prevalece nessa maneira de falar. E quando falamos a verdade, ela precisa estar revestida de amor, para que não machuque. A verdade, ela precisa estar, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Mas quando falamos a verdade de uma maneira que cura, né? E não machuque. E nós temos aqui uma plantinha para a gente ilustrar um pouco sobre a importância do amor. E o amor é como se fosse a água, né? Então essa plantinha, ela não vai precisar água só uma vez. Vai precisar de água constantemente. Assim é o amor. Não é só uma vez. Pronto. Já amei. Eu falei para minha esposa que eu amei ela no dia do casamento, né? 43 anos atrás, daí não precisa mais, né, falar. Então, o amor é um exercício diário. É como dar água para a planta. Agora imagine se essa planta fosse de plástico. O que iria ajudar a água? Talvez dar uma limpadinha, mas não vai fazer nenhum efeito. A água tem efeito em que a planta permaneça viva. E é por isso que o amor é necessário para que famílias permaneçam vivas, casais permaneçam vivos, igrejas permaneçam vivas. Precisa do amor. E o amor envolve perdão, porque
nós todos falhamos, nós todos nos ofendemos, nós todos nos machucamos. É uma realidade humana. Uma maneira fácil de resolver isso é cada um por si, né? Todo mundo, ninguém se incomoda com o outro, cuida da minha vida. Mas aí não tem vida. É a igreja de plástico. Mas se você quer uma igreja viva, tem que ter interação. E aí, uma das coisas que talvez nós deixamos de fazer é orar a oração do Pai Nosso. Nós deveríamos orá-la mais, porque lá tem uma frase que incomoda muito. A frase que diz: Pai, perdoa as minhas faltas, minhas dívidas, meus pecados, assim como eu perdoo quem me deve. Condicionamos Deus. E é uma frase perigosa, né? Incomoda. Mas nós temos que lembrar disso. Né? O perdão é necessário para a gente conviver. Perdoar aquele que nos deve. Perdoar aquele que é contra nós. Perdoar não significa concordar, mas perdoar significa conviver, amar, e as coisas vão se resolvendo. Todos nós temos alguém que precisamos perdoar. Todos nós, em algum momento da vida, fomos machucados, fomos rejeitados, fomos pisados. Porque as emoções mais doloridas do ser humano é a rejeição e o abandono, é o que mais dói, né? O desprezo. E nós precisamos cuidar disso, né? Como é que a gente cuida disso? Então, evitar que isso aconteça entre nós na igreja, evitar de rejeitar, desamparar. E nós precisamos acolher. Nessa pesquisa do IBGE, que saiu agora faz poucas semanas, de que os evangélicos cresceram muito no Brasil, a Igreja Católica desceu um pouco, né, de números, e tentaram entender por quê. Perguntaram para filósofos, sociólogos, por que será que a igreja evangélica tem crescido? E uma das coisas que eles perceberam é que a igreja evangélica é mais acolhedora, ela é mais receptiva. Muitas pessoas perdem um lugar na sociedade e na igreja eles encontram apoio, encontram socialização, encontram às vezes até uma ajuda de alimento. Então é interessante que as pessoas seculares observaram isso, que a igreja acolhe, e por isso que ela cresce mais. E os próprios católicos estão fazendo uma revisão. Será que nós estamos falhando no acolhimento? Não é? Então é interessante esse aspecto de nós sermos igreja. Acolher, amar, em nome de Jesus. Até que horas eu tenho? Eu também preciso de um pouco de água aqui, de amor. Senão, né, precisamos de 2 litros de amor por dia, né? Para manter a saúde. Então, amar é regar, amar é cuidar e se importar, né? A gente, com a planta, tem gente que tem a habilidade, né, de cuidar de planta. Não sou assim tão bom em planta, mas tem gente que sabe cuidar de uma forma especial, né? Parece ter uma mão. Oi? Irmã Eliana. Amém. E eu fico feliz de ver vocês, muitas plantas aqui na igreja. Muito legal. Nós temos o caso de uma mulher que tem um histórico de muita rejeição na vida. Todos conhecemos a mulher samaritana, veio buscar água, né?
lá no poço. E era meio-dia, por aí, quente. E a mulher veio buscar água e Jesus estava ali, sentado. Os discípulos foram comprar lanche lá na Marmitex, na cidade. Jesus ficou ali. E Jesus pede água para a mulher. Mulher, você podia me dar um pouco de água? E ela olha assim, ué, judeu pedindo água para mim? Vocês nos rejeitam, vocês nem... Né? Falando com uma mulher ainda por cima. Aí Jesus disse, eu tenho uma água que eu posso te dar, que você nunca vai mais ter sede. Oh, mas eu quero dessa água. E a conversa vai, conversa vem, e ela começa a revelar que ela tem sérios problemas pessoais na vida do casamento. Ela 5 maridos e o que atual não é ainda, ou não sei, não sabemos como. E como é que nós analisamos uma pessoa assim? Profundamente machucada, profundamente rejeitada, sem esperança nenhuma. A sociedade não a enxergava com bons olhos. Veja a transformação de Jesus. Veja que Jesus se importa. Jesus se importa. Jesus dá atenção. E o que a mulher faz? Né? Naquela história, vem os discípulos, a mulher fica meio constrangida e sai correndo e vai para a cidade. E ela fica impressionada com esse encontro com Jesus. Que encontrar Jesus de verdade é uma coisa transformadora. E nós nunca devemos esquecer na nossa vida como foi o teu encontro com Jesus. Seria interessante uma vez fazer uma roda de conversa para a gente, cada um, explicar como é que foi o meu encontro com Jesus, como é que eu vivo com esse querido Senhor e Salvador, como é que Ele transformou minha vida. Ela vai para a cidade, ela não se aguenta e fala para todo mundo, olha, eu achei um homem que falou sobre a minha vida e será que ele não é o Messias? E o pessoal fica assim curioso porque ela nunca falava desse jeito. O que aconteceu com ela? Ela deu com um negócio. E eles, né, uma aldeia do interior, logo tem uma novidade, o pessoal vai lá, correndo, para ver quem era esse Jesus. Aí eles conversam com Jesus. E conversa vai, conversa vem, eles ficam impressionados. E algo impressionante, eles não deixam Jesus continuar a viagem. Você vai ficar aqui. E ficou 2 dias, conseguiram. Jesus não vai sair daqui. Nós queremos saber mais de Jesus, não é? Veja que impressionante é o encontro com Jesus que ama, com Jesus que transforma, com Jesus que acolhe, com Jesus que perdoa. Jesus não estava preocupado em condenar a mulher, né? Podia condenar pelos pecados dela. Jesus acolhe, Jesus conversa, Jesus transforma, porque a transformação faz a diferença. Esse é o grande contraste que existe da lei para a graça. A lei, ela vem de fora para dentro, né? Por exemplo, você vai no trânsito, tem lá as placas, né? Por que você para no sinal vermelho? Você vai ser multado, né? Então, a lei, ela é de fora, eu obedeço porque é conveniente, né? Para não criar problema. Agora, a graça, ela vem de dentro. Eu atuo não porque eu sou pressionado. Agora eu atuo porque isso está no coração. A lei foi escrita no coração. Eu paro no sinal vermelho para não promover um acidente, né? De repente eu posso prejudicar alguém. E eu ser prejudicado, mas para evitar que eu machuque alguém, não é isso? Assim nós dirigimos. É diferente do que apenas uma lei. É a transformação de dentro. Então, essa é a grande
experiência que nós temos com Jesus, de sermos renovados espiritualmente, é a renovação do amor. Lá em Romanos capítulo 8, nós vemos todas aquelas itens que falam sobre que nada pode nos separar do amor de Cristo, não é isso? É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Gente, isso é verdade. Ele nos ama. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem os poderes do presente, nem do porvir, nem a altura, a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim como a mulher samaritana encontrou Jesus, né? Como é que nós anunciamos para que as pessoas encontrem Jesus hoje em dia? Eu queria fazer uma ilustração. Não sei se a Gladys podia ajudar. A Gladys, meu amigo Rogério, mais umas 5 pessoas. Pastor João Fernando, mais um casal. Assim, pode aqui embaixo mesmo. Aqui, forme um círculo dando as mãos aqui embaixo. Não aqui na frente. Não, aqui. Isso, aqui. Aí tá bom, já tá bom assim. Só para vocês terem uma ilustração. Vejam, esse é o poço La Samaritana, onde Jesus está. Aonde nós chamamos as pessoas para Jesus? Vejam quem está em volta. É a igreja, não é? Nós chamamos as pessoas para encontrar Jesus aonde? No círculo de vocês. Ali onde, porque vocês conhecem Jesus e as pessoas vêm conhecê-lo. Vocês são o poço. Então, a igreja na casa, a igreja naquele círculo de oração, a igreja que se une, a igreja, as células, os grupos familiares, ou a própria estrutura da igreja, é esse acolhimento que, de repente, é o poço de Jacó, né? Da Samaritana. E assim Deus age poderosamente em acolher pessoas e conhecer Jesus. Eles conhecem Jesus pelo amor que você tem um pelo outro. É. E nós nunca estaríamos juntos se não fosse por Jesus, não é? Se não fosse por Jesus, nós nem nos iríamos conhecer. De todas as nações, de todos os povos, num dia todos irão se ajoelhar diante do Senhor, não é? E glorificá-lo. Amém. Vamos finalizar essa parte colocando-nos em pé numa oração. Obrigado, Jesus, que Tu nos acolhes, que Tu nos amas. Obrigado, Senhor, que enches nosso coração com Teu amor, com Teu Santo Espírito. Enche-nos com a Tua presença, transforma-nos, quebranta-nos, usa-nos, sonda-nos. Abençoa essa igreja com a Tua presença, Tua paz, derramando
essa bênção maravilhosa do Teu amor, do Teu Espírito Santo sobre essas vidas amadas e queridas, porque Tu, Jesus, na cruz morreste por nós, em nosso lugar, ressuscitaste, vencendo a morte, o pecado, toda a obra do mal, do inimigo, e nós temos vitória em Ti, Jesus. Entregamos nossa vida em Tuas mãos, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo Teu abraço e Teu carinho. Em nome do Senhor, amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Obrigado.